Olá, neste vídeo falaremos sobre vasculites. As vasculites são um grupo de doenças que acometem os vasos, podendo ser artérias ou veias. Há muitos tipos de vasculites e a denominação da doença vai depender do conjunto de características clínicas e laboratoriais associado ao tipo de vaso acometido. Em geral, as vasculites são doenças raras e podem acometer pessoas de qualquer idade. Alguns dos sintomas são falta de ar, tosse, chiado no peito, dor nos braços e nas pernas mediante esforço. Pode também ocorrer acometimento renal, que conseguimos ver principalmente em exames laboratoriais. Nas causas estão envolvidos fatores genéticos e fatores ambientais. Alguns conhecidos são infecções por hepatite B, infecções por hepatite C e certas medicações. Como é feito o diagnóstico? Primeiramente, é necessário fazer a suspeita clínica e, de acordo com ela, vão ser solicitados exames específicos. Podemos solicitar uma angiotomografia, uma angiorressonância ou uma arteriografia, em alguns casos de vasculites, como a arterite de Takayasu. Algumas vezes vai ser necessário a biópsia de algum órgão, por exemplo, a biópsia renal ou a biópsia pulmonar. Exames laboratoriais são utilizados em casos específicos, como, por exemplo, o ANCA, que é típico das vasculites ANCA associadas. Algumas doenças que chamamos de vasculites são classificadas de acordo com o acometimento do vaso. As vasculites de grandes vasos são representadas principalmente por duas doenças, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. A arterite de Takayasu ela é mais comum em mulheres jovens, e o principal sintoma é a dor mediante movimentação dos braços e das pernas. Nessa doença pode ocorrer alguns quadros de insuficiência renal ou mesmo AVCs. A arterite temporal é uma vasculite que acomete principalmente a artéria temporal, que fica localizada na face, causando o principal sintoma, que é a dor de cabeça. Outros sintomas importantes são a perda visual e a dificuldade para mastigação. As vasculites de médio vaso são representadas principalmente pela poliarterite nodosa e pela doença de Kawasaki. A poliarterite nodosa é uma vasculite necrotizante associada à infecção por hepatite B. Ela pode ter acometimentos neurológicos, acometimentos cutâneos, como o eritema nodoso. A doença de Kawasaki é uma doença que acomete principalmente crianças até 5 anos e pode causar febre, uma inflamação da língua chamada de língua em morango e, como consequência, quando não tratada precocemente, pode levar a um acometimento cardíaco sequelar. As vasculites de pequenos e médios vasos são representadas pelas vasculites ANCA associadas, que são 3. A granulomatose com poliangeite, antigamente chamada como granulomatose de Wegener, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, antigamente chamada como doença de Churg-Strauss, e a poliangeite microscópica. Elas são doenças que podem acometer diversos órgãos como os rins, os pulmões e, em algumas vezes, o sistema nervoso periférico e tem como marca a presença do ANCA positivo. Podemos utilizar outros exames para diagnosticá-la, como a antiproteinase 3 e a antimieloperoxidase. Além disso, há as vasculites de pequenas artérias, como a vasculite por IgA, a vasculite de Renault-Schönlein, as vasculites induzidas por drogas e também as vasculites secundárias às doenças autoimunes. Existem também as vasculites que podem acometer qualquer tipo de vaso, pequenos, grandes, médios, artérias ou veias, como a doença de BC e a policondrite recidivante. A doença de BC ela se manifesta principalmente com aftas orais e genitais de repetição e a policondrite recidivante costuma se apresentar com inflamação dos tecidos cartilaginosos, como a orelha e o nariz. Todas essas doenças têm tratamentos. Como agora estamos falando de vários tipos de vasculite, ficaria difícil citarmos todos esses tratamentos, mas utilizamos corticosteroides, imunossupressores e os imunobiológicos. O tratamento cirúrgico é muito reservado para esses pacientes. O tratamento é coordenado pelo reumatologista, mas por se tratar de uma doença multissistêmica, geralmente contamos com o auxílio de outras especialidades, como os cardiologistas e os cirurgiões vasculares. Neste vídeo falamos um pouco sobre vasculites,
Espero que você tenha aprendido um pouco, tirado suas dúvidas. Muito obrigada!